Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081, pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com e pelo WhatsApp 48 9695 7428. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca do Facebook digitando Programa Educação Sexual em Debate. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação FAED, ambos centro da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias. Estamos na etapa 8. Eu sou Márcia de Freitas, mestranda da UDESC, do programa de pós-graduação em educação, membro do grupo EduSex, grupo este que idealizou esse programa. Os convidados de hoje são os profissionais da Escola Fernando Brigman Viegas de Amorim, a Érica, que é supervisora escolar, o professor Álvaro, que é professor de artes, e os alunos, que são os gêmeos Josué e José, e a aluna Evelyn. Hoje estarão conversando com a gente sobre o concurso de cartazes do NIGS, em que os profissionais e alunos da escola receberam menção honrosa com o prêmio Educadora Destaque. Então, Érica e Álvaro também, né? Como a ideia da participação da escola nesse concurso foi socializada para os profissionais da escola? No momento vocês tiveram essa ideia, né? Como é que foi a socialização e como é que foi a aceitação em relação aos alunos e alunas para estarem participando e aos profissionais para estar fazendo essa integração, né? Como é que foi? Inicialmente, eu como supervisora passo um roteiro, um texto para todos os professores de formato interdisciplinar. Então, passo mensalmente, né, um roteiro, um plano de trabalho, e que os professores que quiserem acatar, né, eles podem fazer esse trabalho de forma interdisciplinar. Então, no início no início de mês de março, o que foi passado foi sobre o Dia Internacional das Mulheres, né, que começou assim. Então, foi passado um texto sobre o que é o Dia Internacional das Mulheres e sugerido para todos os professores trabalharem esse tema. Então, um professor de história, trabalhar a história do que foi realmente o Dia Internacional das Mulheres, falar sobre esse movimento de luta. Então, o professor de arte também fez, o professor Álvaro, que está aqui, ele pode contar um pouco também de como foi esse trabalho, né? Aí, os professores de geografia, professor de língua portuguesa, trabalhou alguns conceitos básicos, né? Então, iniciou assim. E depois nós convidamos o pessoal do NIGS, né, do Núcleo de Identidade de Gênero, da UFSC, para fazer uma oficina com todas as turmas de 8º e 9º anos. E essas oficinas também foram bem interessantes, porque elas trouxeram esse tema para os alunos, né? A Evelyn também pode contar um pouco da trajetória dela com o pessoal do NIGS. E foi bastante produtivo. Então, foi assim que a gente começou essa trajetória. Falar alguma coisa, Álvaro? Bom, assim, é interessante esse trabalho que a partir do momento que a Érica propôs o trabalho em si, que já começou a partir do 8 de março, que eu, enquanto professor de arte, particularmente já trabalho isso há bastante tempo, desde que se ventilou a possibilidade de trabalhar em escola a questão da discussão sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu, que já sou oriundo de um tempo em que na escola infantil, quando eu era criança, a gente se falava em discutir, por exemplo, e comemorar o Duque de Caxias. Então, hoje, eu entendo que a gente evoluiu muito e que a gente discute na sala de aula, pontualmente, em todos os anos, a questão da mulher. E muitas vezes os alunos, professor, mas por que isso? Eu disse assim, faz o seguinte, liga a televisão em casa às 6 horas da tarde e assiste um desses jornais de TV sensacionalistas e você vai entender o que eu estou falando. Né? Então, a agressão à mulher é uma coisa diária, ela é frequente. Então, assim, nós vivemos hoje um momento de intolerância, principalmente sob o ponto de vista das redes sociais. Né? Então, assim, e isso, ele, na verdade, ele transpassa a questão não só da mulher, não só da questão do gênero, mas entendemos também que a questão das pessoas que vêm de outros países à procura de uma vida melhor, que muitas vezes são rechaçadas e são agredidas
publicamente por outras pessoas sobre uma manifestação xenofóbica que é crime e que chega a ser absurda sob o ponto de vista da raça humana, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos refugiados vindo da Síria, do Haiti, né? Eu estou falando de uma questão muito mais ampla, e nós temos a questão da violência que é verbalizada através de pessoas. Então, seres humanos agredindo outros seres humanos sob o ponto de vista apenas por eles serem de outro país, ou muitas vezes por ser mulher, ou muitas vezes por ser negro, ou muitas vezes por não ser da religião que eu sou, ou que a pessoa deseja que a pessoa seja. Para ser homossexual, Então, ou por ser aí, obviamente, que é o mote principal desse programa, a questão do gênero e da sua identidade sexual. Então, nós vivemos hoje uma questão de um ódio generalizado, e a culpa, na verdade, não é da internet. Eu entendo que é a questão da educação, que em alguns momentos nós estamos dando um certo retrocesso. Então, eu venho de um tempo quando eu estudava essa universidade aqui, eu saía no bagageiro do professor Pisani para ir na Praça de Florianópolis brigar a favor das diretas. E eu entendo que a minha geração, a geração X, que não é Y, né, nós estávamos muito mais ligados na questão política do que propriamente nas redes sociais. A rede social hoje ela tem que ser uma ferramenta, um instrumento, né, mas para propagar boas ideias e o bem. E eu entendo que o problema não está na rede social, o problema está nas pessoas que estão frequentando, né? Então, toda essa questão que nós desenvolvemos na sala de aula e que a gente conversou, o trabalho desse grupo que fez essa oficina, ele foi interessantíssimo. No primeiro momento, a Érica vem com essas propostas, já fica assim, pô, Érica, eu tenho que interromper meu planejamento. Mas eu falo isso brincando, porque todas as vezes que ela propôs alguma coisa, a gente desenvolveu e foi bastante interessante. Eu fiquei na sala de aula acompanhando a oficina. E quero contar uma experiência bem interessante e bem rápida. No primeiro momento, eu acho que foi a turma da Evelyn, uma menina de 15 anos estava lá, e ela fez um relato que deixou todo mundo paralisado. Está entendendo? Sabia. E que ela expôs aquilo, ela não está mais na escola, por uma questão de segurança familiar, ela teve que mudar de bairro, por questões de houve um crime, e essa menina, ela relatou, vejam só como são as coisas, né? O próprio pai ela morreu, a mãe morreu no parto, está entendendo? E ela até hoje carrega consigo a culpa da morte da mãe. E muitas vezes, de certa forma, através do pai, né? Então, aquilo foi exposto para todo mundo, assim, todo mundo que estava meio que brincando, achando que aquilo era, não, vamos falar sobre homossexualismo, vamos falar sobre homofobia, sexismo, né? O machismo que está arraigado na nossa vida diária. E ela colocou aquilo, pum, deu um baile. Para mim, aquele tipo de colocação, ele já valeu a presença das pessoas na escola. E todo mundo começou a prestar atenção, e aquilo, na verdade, foi uma forma do que todos os alunos que estavam presentes se soltassem e começassem a falar, né, da sua convivência diária com relação aos colegas, né, à questão do bullying, a questão se aquele menino, ele não gosta de jogar bola, etc, 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 né? Então, hoje na internet, inclusive, o meu filho, ele não é homossexual, mas ele pode brincar de boneca. Não entendendo? A questão do gênero é uma coisa muito importante nessa discussão. Então, e essa experiência do trabalho em si, foi bacana, porque depois a gente levou aquela experiência, discuti com eles em sala, chamei novamente a questão da questão familiar, da questão da convivência, do pai, do machismo, né? A questão dos colegas, daqueles profissionais que trabalham na escola, que também têm uma orientação sexual diferenciada e que eles entendessem e conversem. Afinal de contas, a escola ela é um meio de formação de cidadãos do futuro, né? E envolve o caráter e o ser humano na sua plenitude, né? Isso mesmo. O Evelyn, você quer falar um pouquinho como é que foi a hora que os professores chegaram com essa proposta para vocês ali na sala? Olha, na verdade eu não estava muito interessada, mas depois que a Érica começou a explicar, começou a mostrar mesmo o lado, eu comecei a ver e eu gostei muito porque o estilo deles já chamaram a atenção, que eles são bem diferentes. Aí eles chegaram, ela já começou a me mostrar, ter uma visão melhor sobre o estudo. Aí eu gostei, foi legal. Josué, querem falar alguma coisa? Mesma coisa, também gostei, né? Chegaram com esse tema e é isso. A redação do Enem, né, nesse ano, que gerou um pouco de polêmica, né? Então, nossos alunos, eles estão preparados, estão plenamente preparados com esse tema para poder responder uma boa redação do Enem, né? Então, esse movimento, quando vieram o pessoal do NIGS na escola,
foi bem interessante, como o professor Álvaro falou, para eles se conhecerem uns aos outros e terem esse respeito mútuo, né? De diferentes pessoas, respeitar as pessoas por serem pessoas, né? Então, isso foi muito importante e para eles se conhecerem. Ontem mesmo teve um relato de uma professora dizendo que de uma dessas turmas que teve o pessoal do NIGS, né? E ela falou assim, nossa, se não fosse aquela turma, eles nem se conheceriam entre eles, né? Porque ficam um afastado, não sabe o gosto de cada um. Então foi bem importante e que deu essa visibilidade para o concurso de cartazes, que eles puderam participar, né? Então, Álvaro, como foi desenvolvido o trabalho com os adolescentes? Vocês falaram um pouquinho, né, a partir dessa oficina do NIGS. E qual a faixa etária dos alunos que participaram, né? Que ano, assim, que eles estão, né? Porque foi esse ano ainda. E daí, como é que foi desenvolvido isso? E que mais áreas do conhecimento que trabalharam integrado com vocês nesse momento de educação sexual, né? Em princípio, na verdade, eu me coloquei como um executor daquilo que foi proposto pela supervisora, né, através do programa, e o que eu presenciei com a oficina executada por aquele grupo de pessoas da universidade, que foi bastante interessante, né, e que acabou a gente acumulando um pouco mais de subsídio para poder desenvolver a atividade e repassar para os alunos, e provocar neles a execução de uma forma mais consciente. Em primeiro momento, nós tivemos algumas resistências aí de cunho religioso. A comunidade ela é bastante diversificada nessa área e teve algumas resistências. Essa resistência a gente respeitou, porque na verdade se existe uma intolerância por parte religiosa com relação a este assunto, eu não posso de repente praticar a mesma intolerância com relação ao pensamento dessa pessoa, né? Então eu vou brigar, como diz outros, assim, embora eu não concorde com uma vírgula com o ponto de vista do aluno e da família, que de certa forma tem uma interferência no resultado final do trabalho, eu me mantive, conversei com a direção da escola, conversei com a supervisora, orientadora, e fiz o relato. Olha, a questão é assim, é assado, não podemos, no meu entendimento, a coisa tem que deixar você sugerir que se você não conseguir fazer, que o objetivo do trabalho é justamente quebrar essa questão do preconceito, né? Da ideia da intolerância com relação à questão da sexualidade e dos gêneros, né? Então, se na tua religião isso não é um ponto de concordância, vamos fazer assim, você fica com essa tua ideia. Eu entendi que a tentativa de argumentar, a tentativa de demovê-la da ideia de que aquilo poder ser flexibilizado, acabou não acontecendo, e disse, não, então você faz no teu pensamento, evidentemente que o que foi produzido não foi colocado porque não era o objetivo do cartaz, não foi juntado junto aos outros trabalhos para ser, digamos, avaliado, né? Eu avaliei enquanto professor para a sala de aula, entretanto para o concurso ele ficou alijado deste processo, tá entendendo? E os demais alunos foi bem aceito, tanto é que os trabalhos foram reconhecidos, né? E foi assim uma coisa muito, vamos dizer assim, restrita, do ponto de vista de escolha foi difícil, né? Porque os alunos, de forma geral, é algo que eles sentem uma vontade de fazer, de transmitir as suas ideias, né? E foi passado para uma pré-avaliação na escola para depois chegar à universidade. E mesmo na escola já foi alguma coisa bastante difícil de você tomar uma posição, porque todos os trabalhos estavam bastante interessantes, né? E que ano que foi feito esse trabalho? E as séries, na verdade, o trabalho, a oficina foi feita com os 8º e 9º anos, né? E foi desenvolvido dessa mesma linha. Então, uma faixa etária de 13, 14, no máximo 15 anos, né? Que era os alunos e as séries das idades que foram atingidas com o desenvolvimento desse trabalho em sala de aula. Então, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. E hoje estamos conversando com os profissionais da Escola Fernando Brigman Viegas de Amorim, a Érica, que é a supervisora, o professor Álvaro, professor de artes, e os alunos, que são gêmeos, o Josué e o José, e a aluna Evelyn. O assunto de hoje, então, é sobre o concurso de cartaz do NIGS, em que os alunos e profissionais dessa escola receberam menção honrosa com o prêmio Educadora de Destaque. Então, agora para vocês, contar o cartaz. Josué, José e a Evelyn. Vocês se organizam, mas vocês vão estar contando para a gente. Como foi o envolvimento dos colegas de maneira geral com as propostas? E gostaria de pedir para vocês falar como foi desenvolver esse trabalho.
antes de começar, teve um debate essa semana sobre diversidade. E um dos alunos falou que casal homossexual não tem como ter filho. Realmente, né? 2 pessoas do mesmo sexo não tem como ter filhos. Porém, acho que, na minha opinião, acho que pai e mãe não é aquele que, vamos dizer, gera, mas sim aquele que educa e cria. E não é porque o filho não vai ser de sangue que vai deixar de ser pai e mãe. E não é só o casal homossexual que pode ter filho. Eu tenho uma tia que ela teve problema no útero, que não pôde ter filhos. E a única oportunidade de ter filho é adotando uma criança. E ela adotou uma criança que teve problema ainda, né? Tipo, nasceu com problema e adotou essa criança deficiente. E ela é heterossexual, é casada com um homem, e não é por causa disso que ela vai deixar de ser mãe. Entende? E acho que a respeito do trabalho desenvolvido, acho que a turma em geral, assim, foi muito bom, porque cada um expôs suas ideias, né, para todo mundo. E acho que é isso. Evelyn, quer falar mais alguma coisa? Não, eu gostei do trabalho que teve. A turma se desenvolveu muito, porque na minha turma são um pouco muito quieto. Aí tem pessoa que já falou coisa que o aluno não gostou de ouvir, aí reclamou. Aí assim foi todo mundo conhecendo um mais o outro, sabe? Diferente. E daí, para vocês aproveitarem agora e contar pra gente como é que foi o cartaz de vocês. A descrição do desenho. Conta, assim, o que tinha no cartaz, o que vocês pensaram em produzir. Usou alguma frase? Pode contar como é que era. Eu desenhei uma boneca, um homem e uma mulher. E a mulher, ela tava com uma blusa levantada, mostrando o seio, o peito, porque mostrando que o homem, ele pode andar sem camisa e essas coisas, e a mulher nunca pode. Não pode mostrar qual é o lado dela, porque sempre querem diferenciar, a mulher sempre tem que estar num padrão e um homem num outro. E daí eu desenhei esse assim porque é o que eu mais me identifiquei, porque em várias... Quando eles fazem palestra e querem sair na rua para protestar, normalmente as mulheres andam sem camisa e tem homem que está ali e começam a criticar, mas estão ali só para criticar, em vez de estar ali apoiando o que estão fazendo. Aí eu me gostei, pensei nisso e fiz. E já o meu cartaz, eu não pensei muito assim de fazer. Eu peguei, taquei e saiu. E não tinha muito pensamento assim. E eu não desenhei e fiz uma frase que acho que explica tudo, que é 100% respeito e 0% preconceito. Bem, Eu fiz 2 casal de gay, né? E fiz em um lugar livre, que qualquer um pode ser livre. Não precisa ser mulher ou homem para ser um casal. Pode ser mulher e homem com homem. então vamos dar seguimento. Então, Álvaro e Érica, no dia a dia da escola, vocês têm um olhar intencional sobre educação sexual? E como é que isso acontece? Porque, assim, no momento, quando eu estava trabalhando lá, né, como eu falei, foram 3 anos lá, eu dividi a sala com a Ana, que a Ana Pimenta Monteiro é a orientadora. Então, eu presenciava, no momento lá, os próprios alunos desciam, que era embaixo, né, estudavam em cima, desciam, iam para a sala e sentavam e conversavam suas dúvidas sobre emoções mesmo, sobre o corpo, sobre relacionamento. Era como se fosse um consultório ali, procurava a orientadora para isso. Eu, como dividia a sala com ela, participava em alguns momentos dessa conversa, né? E também, né, como supervisora, e ela também, alguns professores, no momento de trabalhar a questão do direito sexual, a informação sexual, eles vinham, muitos professores procuravam a gente, não se sentiam muito confortável em estar trabalhando com isso. Nós entrávamos em sala e fazíamos. Então, eu não sei como é que está hoje assim, esse processo intencional de educação sexual na escola. Posso falar um pouco, Álvaro? Sim, eu acho que a Érica poderia relatar com mais propriedade. É importante lembrar que o Viegas, né, tem uma equipe gestora que conta com a orientadora Ana Monteiro e principalmente a diretora Karina Feijó, com os demais docentes, né, que se mostram bastante envolvidos e com esse olhar mais atento sobre a educação sexual. Então, já percebemos nos conselhos de classe essa preocupação dos professores,
em relação às discriminações, né? Falar sobre a violência contra as mulheres. Então, a gente percebemos também nas horas do intervalo, e os professores nos procuram também com essas dúvidas, né? O que faz, né? Relata o que aconteceu. E os próprios alunos, eles se sentem também um pouco à vontade com alguns professores, né? E relatam, como o Álvaro falou, né? Nessa turma que ele estava. Então, relata coisas da intimidade e que, de certa forma, todos nós somos educadores sexuais, né? Então, a escola tem sim esse olhar, e então, junto com essa equipe, né? Essa equipe de professores e equipe gestora da escola. Então, alguns professores, como o Álvaro falou no início, eles aderiram, vamos trabalhar sobre isso, vamos. Outros professores, eles têm um pouco mais de receio, porque eles não se sentem preparados, não se sentem à vontade para trabalhar com esse tema, né? Então, tem um pouco de resistência, mas mais por causa disso. Mas, aos poucos, nós vamos caminhando, né? A gente vai vendo, vai aprendendo um pouco mais. Os alunos nos ensinam muito. Então, cada dia a gente busca um pouco mais de conhecer o problema desses alunos e os nossos problemas também, né? Então, agora vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Acho que a Érica, que vai estar socializando com a gente, né? Aproveitando para indicar alguma leitura específica, peça de teatro ou filme, que oportunize as ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas debatidas nesse programa. Uhum. Eu fiz uma busca das principais, o que o ouvinte pode ler, né? Então, recentemente foi lançado uma cartilha pela internet, está disponível na internet, dá para procurar no Google, né? A cartilha Ideologia de Gênero, explicando as confusões teóricas, porque existe uma resistência, né? Então, é importante buscar essa cartilha, os professores que têm vontade, que precisam entender um pouquinho mais esse tema. Uma peça de teatro interessante que está correndo o Brasil e talvez venha para cá, e é bom ficar de olho, né? É Luiz Antônio Gabriela, que é uma história para a gente conhecer um pouco mais da história dos transexuais, né? Como é que é essa relação com a família, como é que é a relação com o trabalho. Então, é uma peça bem interessante, ela chora, ri ao mesmo tempo, né? E tem um almanaque delas, que foi distribuído pela Casa da Mulher Catarina, ele é gratuito, e ele traz uma reportagem interessante sobre o que é ser feminista, né? Então, fala que o feminismo, ele não é o contrário de machismo, então ele vem explicando, é bem interessante, uma reportagem pequena. E, por último, um filme que nós sugerimos é o Kinsey, Vamos Falar de Sexo, que é um filme que fala da vida de Alfred Kinsey, que abalou a sociedade americana ao lançar sua pesquisa que levantou dados sobre o comportamento sexual de milhares de pessoas. Então, todos esses assuntos são pouco abordados, né, em sala de aula, e podem ser facilmente temas de debate tanto para os professores quanto para os alunos. Então, agora não sei se o Josué, Evelyn, querem indicar algum filme assim que vocês viram, que gostaram, assim que vocês sugerem que quem esteja nos ouvindo pega esse filme para assistir. Tem alguns? Querem? Não. Não tem nenhum? Tá. Então, obrigada pelas dicas. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e pedir que vocês se despeçam, né, e façam as considerações finais. Vamos começar pela Evelyn, José e Josué. Tá, eu queria agradecer, principalmente para a Érica, porque é ela que me trouxe aqui, e eu comecei a ver muito melhor sobre o estudo, e eu agradeço muito para ela, e eu vou levar para a vida. Também quero agradecer a nossa orientadora Érica, e também o pessoal aqui da UDESC, né, que se deu o prazer de se comunicar aqui. É isso. Eu quero agradecer a Érica e o professor também de artes, né? Porque ele que fez os desenhos e cartazes. Talvez nem estaria aqui, né? Se não fosse cartaz. E a UDESC, né? Que forneceu o rádio. Érica? Agradeço, então, a oportunidade de ter vindo aqui, primeiro, para a nossa diretora Karina Feijó, para
para a orientadora Ana Monteiro, que indicou a rádio para a gente, a professora Sônia Mello, que esteve com a gente desde o começo, né? E que foi minha professora da graduação também, ao professor Álvaro por ter abraçado essa ideia e ter feito os cartazes, né? Que foi muito importante para o desenvolvimento dos alunos. E também para os professores, outros professores que auxiliaram, de certa forma, essa empreitada, né? Álvaro? Bom, na verdade, meus agradecimentos, né, primeiro à Rádio Desk também, a todos os envolvidos, né, diretamente nessa proposta de trabalho, nesse projeto, ao corpo da escola, a orientadora, a supervisora, a Érica, que está aqui, aos alunos, aos pais dos alunos que autorizaram a presença deles aqui conosco, né, e a divulgação de todo o trabalho e a publicidade em relação a todo esse evento, né, que culminou com a entrevista aqui na rádio. Então, eu só tenho a agradecer a participação, né, de todos nessa empreitada. Obrigado. Eu também gostaria, em nome do grupo, né, do SEX, agradecer a presença de todos, agradecer às famílias por terem autorizado também o empenho de vocês. Nós sabemos que não é muito fácil sair de Biguaçu até aqui, né, com as crianças, então agradecer a todos vocês. E agradecer aos ouvintes também e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. E você poderá também ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Lembramos que o nosso WhatsApp, 48 9695 7428, ficará disponível durante a semana para contato. E nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM Florianópolis.